Coluna do Reinaldo Azevedo. Supremo Tribunal Federal é generoso, poderia ser preventiva, é falso que a fuga em base à decisão. Vamos entender aqui direitinho. Supremo Tribunal Federal decidiu aplicar medidas cautelares a Jair Bolsonaro, como sabe qualquer advogado, e talvez baste o primeiro semestre num bom curso de graduação em Direito, até que saiu barato. Sim, na ocasião já endossada pelo tribunal, ministro Alexandre de Moraes citou um presidente americano, Abraham Lincoln, a saber, os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis e não é o risco de fuga que está na raiz da decisão. Sei lá de onde saiu esse troço, vamos ver. Escrevi na madrugada um texto na coluna afirmando que Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro ofereciam todos os motivos para ser decretada a prisão preventiva. Escrevo lá, o roteiro para a preventiva de ambos, Eduardo certamente não se preocupa com isso hoje, estando onde está, é arreganhadamente óbvio. A pressão que o filho exerce nos Estados Unidos admitida, explícita, motivo inclusive de orgulho pessoal, busca interferir na ação penal em curso no Supremo Tribunal Federal. Como é que faz isso? Cometendo o maior de todos os sortilégios no que respeita o rompimento da ordem pública. Pressionar um juiz, na verdade juízes. Eduardo age em proveito do pai, que anui com as suas investidas, elogia sua atuação e o financia. Eu gosto muito da precisão do Reinaldo. Ele vai traçando assim, ó, é isso aqui que aconteceu, tá? Então vamos seguindo aqui. Como sabe todo operador de direito, medidas cautelares, artigo 319 do Código de Processo Penal, são aquelas alternativas à prisão de que trata o artigo 312. Num tempo em que o sentido das palavras vai se perdendo, porque a realidade factual não seria nada além de narrativas, também o do vocábulo alternativa se dilui, mas eu resgato. Uma ou duas ou mais possibilidades pelas quais se pode optar, logo, tudo que pode embasar uma medida cautelar também pode fazê-lo numa prisão preventiva. O juiz escolhe se é o caso de optar pela ação mais gravosa ou pela menos gravosa. Assim, Moraes ainda foi generoso com Jair Messias Bolsonaro. Escreve o ministro. As ações de Jair Messias Bolsonaro demonstram que o réu está atuando dolosa e conscientemente de forma ilícita, conjuntamente com seu filho Eduardo Nantes Bolsonaro, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado estrangeiro, por meio de atos hostis derivados de negociações espúrias e criminosas, com patente obstrução à justiça e clara finalidade de coagir esta corte no julgamento da AP 2668. No curso das investigações, portanto, as condutas ilícitas de Eduardo Nantes Bolsonaro não só permaneceram, como também se agravaram com auxílio direto de Jair Messias Bolsonaro. A confissão de Bolsonaro em entrevista ao UOL, de que financia as ações de Eduardo no exterior, está na exposição dos motivos. Ressalte-se ainda que a investigação comprovou a participação de Jair Messias Bolsonaro nas condutas criminosas, não só incitando a tentativa de submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado, com clara afronta à soberania nacional, mas também auxiliando, inclusive com aportes financeiros, a Eduardo Nantes Bolsonaro, a negociação com o governo estrangeiro para que este pratique atos hostis contra o Brasil, em clara ofensa ao artigo 359-L do Código Penal, que o Código Penal criminaliza. Prestem atenção, não é risco de fuga que fundamenta as medidas cautelares, mas a manutenção da ordem pública e interferência na instrução criminal, conforme dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal para imposição de preventiva. O Supremo, que decidiu ser bonzinho, resolveu optar pelo 319, cujos fundamentos são os mesmos. Lembram-se do sentido da palavra alternativa? Eis aqui os motivos. No curso das investigações do inquérito 4995 e considerando o final da instrução processual e o início do prazo para alegações finais da AP 2668, a Polícia Federal representou pela necessidade da decretação de diversas medidas cautelares em face de Jair Messias Bolsonaro, ofício cujo número está na tela, em face da sua participação dos mesmos delitos de Eduardo Nantes Bolsonaro, ou seja, pelos crimes de coação no curso de processo, artigo 344 do Código Penal, obstrução de investigação e infração penal que envolva organização criminosa, artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850, e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
É isso aí, Vermelho Pimenta. Tinha que estar no Chilindró. Em síntese, a interferência na instrução criminal processual, no caso, mobilizando um governo estrangeiro para coagir juízes, por intermédio do filho investigado por coação do curso do processo e prevenção da ordem pública, uma vez que Bolsonaro se associa a novos atos criminosos. Este é o fundamento jurídico explícito, claro, sem ambiguidades da decisão de Moraes, vitoriosa no tribunal. Saiu barato para Bolsonaro, poderia ter sido uma prisão preventiva, com base nos mesmos fundamentos, mas a cadeia chega logo e ele não precisa ficar tão ansioso. Aplaudo de pé e não posso me excusar para empregar um verbo da predileção de Sérgio Moro, que quase sempre erra ao fazê-lo, de aplaudir de pé a defesa que faz o ministro Moraes da independência do Supremo. A propósito, reitera as razões da decisão tomada, mais uma oportunidade para que os nécios entendam. A independência judicial constitui um direito fundamental dos cidadãos, inclusive o direito a todos de uma tutela judicial efetiva e ao processo de julgamento de um tribunal independente e imparcial, pois não se consegue conceituar um verdadeiro Estado democrático de direito sem a exigência de um poder judiciário autônomo para que se exerça a função de guardião da Constituição e das leis. É um princípio inflexível da Constituição brasileira, a independência do Poder Judiciário em defesa da Constituição brasileira, e a história desse Supremo Tribunal Federal demonstra que jamais faltou coragem aos seus membros para repudiar as agressões contra os inimigos da soberania nacional, democracia e Estado de Direito, sejam inimigos nacionais, sejam inimigos estrangeiros. Um país soberano como o Brasil saberá defender a sua democracia e soberania, e o Poder Judiciário não permitirá qualquer tentativa de submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado por meio de atos hostis derivados de negociações espúrias e criminosas de políticos brasileiros com Estado estrangeiro, com patente obstrução à justiça e clara finalidade de coagir essa Suprema Corte, no julgamento da AP 2668, para criar a verdadeira impunidade penal e favorecer o réu Jair Messias Bolsonaro, impedindo o Poder Judiciário de analisar, por meio do devido processo legal, a imputação criminal feita pela Procuradoria-Geral da República. Encerro. A decisão de agora já estava escrita nas leis, já estava escrita nos fatos. Vai tá a coluna do Reinaldão, hein, gente? Coisa boa. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.